Pessoal, cheguei a corrigir alguma? Não. Só citei, eu acho, alguma coisa, mas não cheguei a corrigir nada. Então, ó, embora era aula de matemática, a gente tinha trocado numa outra ocasião, né? Então, estamos desfazendo a troca para equilibrar as coisas. Primeira questãozinha do simulado, o que é uma caloria? Ou, defina a caloria. Isso. Ah, ó, eu gostei, ó. É a quantidade, gostei disso, é a quantidade de energia é isso aí, necessária para aquecer 1 grama de que substância? Tem que ser água, hein? 1 grama de água, vou botar aqui H2O, de isso, 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Fazendo isso, a gente lembra que aquecer água de 10 para 11 não é a mesma coisa que de 90 para 91. Mas isso a gente só está se preparando para o futuro, para caso na faculdade tu precise lidar com isso. Porque aqui no ensino médio, a gente diz que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, nós estamos ignorando o fato de mudar um pouquinho esse Czinho, né? Mas quem lembra disso já vai ter menos problemas e não vai cair em pegadinha do vestibular, né? Porque se o vestibular afirmar, podemos afirmar com certeza que o calor específico da água é constante e igual a 1 durante toda a fase líquida. Pode colocar falso. Uma pergunta dessa está te levando, né, a questionar esse aspecto. Não é comum esse tipo de pergunta, mas poderia aparecer. Questão 2. Calcule a quantidade de calor para aquecer 250 gramas de alumínio, então massa de alumínio 250 gramas, de 20 graus Celsius, temperatura inicial 20 graus Celsius, até 320, temperatura final 320. E ele falou o Czinho do alumínio, lógico, eu não sou obrigado a lembrar o Czinho de cada maldito material. Calorias por grama grau Celsius. O da água é importante que tu lembre, tá? O da água é importante que tu lembre. Agora, os das outras substâncias não tem obrigação. Era uma questão mais de atenção, né? É só aplicar o macete, porque envolve só mudança de temperatura, não vai derreter o alumínio. Isso. O Czinho. Eu não sei se eu não vou colocar com tantas casas após a vírgula na prova, tá? Eu colocaria 0,22 ou 0,2, dependendo da lua. E a temperatura, a variação é final menos inicial. Que é igual... Não vamos multiplicar, né? Vai, dá uma força pro amigo, vai. 5, 4... Mas ia dar certo. Ficou bonitinha a multiplicação no final? Não ficou tão ruim? Tem mais? Ah, tá, não, vocês estão falando dessa multiplicação só, entendi, eu tava achando estranho. É que quando diminuir o 320 vai cortar todos as vírgulas, entendeu? Ah, entendi. Esse zero mais aqueles dois zeros eliminam as vírgulas. Ah, fica gostoso de brincar mesmo. Agora ele vai cortar. Ok, 75. 75. Calma. Ó, galerinha, se deu uma bobeirinha na multiplicada e errou, comemora. É melhor tu tá errando uma bobagemzinha que é fácil de consertar do que tá perdido. Meu Deus, eu fiz que macete, que moleza, professor. Aí é grave. Mas agora se tu fez no caminho certo aí, errou uma multiplicaçãozinha, não é tão grave. É só corrigir a atenção. Questão 3. Alguém pode ditar para mim a questão 3? Calcule a quantidade de calor para liquefazer 400 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. Tá, então peraí. O cara tinha vapor d'água, estava a 100 graus esse vapor d'água, ele quer que eu transforme numa pocinha d'água, então tornar líquido, liquefazer, mas ele quer que continue a 100. Ou seja, não vai ter variação de temperatura. Com certeza trata-se de que moleza. Que massa que ele falou? 400 gramas. 400 gramas. E não tem mais nenhum dado? Ah, mas aí é que tá a sacanagem. Eu dei o L de ebulição e o L de ebulição é para ir do líquido para o gasoso. Se eu quero ir do gasoso para o líquido, o único carinho que tem que ter é menos. Era a pegadinha que eu falei que eu tinha feito. Nem dá para dizer que é pegadinha, né? É só tu lembrar até da química. Que para uma reação
Tem reação endotérmica e exotérmica, que liberam energia e que absorvem. É até intuitivo, né? Se eu estou no estado gasoso e vou para o estado líquido, que as moléculas estão vibrando muito mais calmamente, eu vou ter que retirar a energia, né? E por isso menos. 4 vezes 4, 16 vai 1, 20 mais 1, 21, 3 zeros. Ó o menos, hein? Esse menos aí vai acabar perdendo meio pontinho. Ou se valesse 2, né? Tá, se valer 2. Só foi menos porque foi do gás pro líquido. Exatamente, não foi do líquido para o gás. Eu dei o de ebulição e eu deveria ter dado L de liquefação. E se eu tivesse dado L de liquefação, eu já falaria que era menos 540, certo? Mas para alertar vocês de que no vestibular isso pode acontecer, eles provocativamente fornecem um L e te pergunta o sentido oposto, entendeu? Por isso que eu fiz essa pegadinha para que tu não tenha problema ou na prova ou no vestibular com esse tipo de situação. Nunca vai ter alteração na temperatura e vai ser sempre a mesma substância indo para outro... Exatamente, que moleza é chamado de calor latente e ele só está relacionado com o estado de agregação, com o estado físico, não está relacionado com variação de temperatura. Perfeita colocação. Cuidado, né, galera? Derreter água e derreter um metal, cada um vai ter o seu L. Cada substância tem o seu L, seu calor latente, né, específico. Muito bem. Questão 3 também, então, é mais um aquecimento, eu diria, né? 2 e 3 é um aquecimento, uma questão mais elaborada. Qual é a próxima? Deixa eu ver. Muito obrigado, querida. Essa aqui é importante a gente fazer com carinho. Misturando 20 gramas de água a 10 graus Celsius com 80 gramas de água a 60 graus Celsius em um recipiente adiabático. O que é adiabático? Não troca calor, exatamente. E de capacidade térmica insignificante, ou seja, ele não vai alterar o processo, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Vou fazer uma ajeitadinha, né? Ó, galerinha, na verdade ele tem uma parte da água que está fria, vou chamar aqui água fria, uma outra parcela de água está morna, por praticidade vou chamar de água quente. Que macete na água fria, que macete na água quente. Por que eu estou fazendo que macete nas duas parcelas de água? Porque eu ainda não sei onde é que vai parar. Mas eu sei que uma perde, a outra ganha. É o princípio das trocas de calor. Eu sou repetitivo assim nas falas, porque é importante tu lembrar que é o princípio da troca de calor, porque às vezes a questão é teórica. 01. Podemos dizer que para resolver problemas de equilíbrio térmico, usamos o princípio da mecânica quântica. Entendeu? Porra, não, peraí, troca de calor não tem nada a ver, é o princípio da troca de calor. Cuidado, ele pode falar, usamos o princípio da conservação de energia. Tá correto, né? Porque o princípio da troca de calor é o princípio da conservação de energia, olha que delicado, né? Por isso que a gente tem que também manjar um pouquinho da parte teórica. Qual era a massa de água fria? 20 gramas, Czinho da água. Esse é contigo. Temperatura inicial. Então, já que ΔT é final menos inicial, TF menos 10. Vamos à água quente, massa. Czinho, 1. Isso. TF menos 60, que era a temperatura inicial. Montei uma equação para cada corpo e agora vou para o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem é que está recebendo? Água fria. Tu vê, né? É importante saber isso para questões teóricas. Lembrar que o calor vai sempre do quente para o frio. Mas nesse caso, se tu errar, não vai ter problema. Se tu trocar as posições ali, não vai ter problema nenhum. Obrigado. Mas quem está recebendo é a água fria. 20 que multiplica TF menos 10. Quem está perdendo é a água quente. 80 que multiplica TF menos 60, igual a zero. Faz o chuveirinho, 20 TF menos 200, 80 TF, chuveirinho nada, né? Tabela distributiva, desculpa, me perdoa, porque às vezes eu dou aula para uma gurizada pequena e o cara procura ser didático, mas tem uma hora que não dá, mas vai ficar falando chuveirinho com o cara que é um adulto, né? Pelo amor de Deus. Mais com menos é menos, propriedade distributiva ou distribuitiva em alguns livros, 48 com 2 zeros, igual a zero. 20 TF com 80 TF? 100, né? E tu vê, na prova eu vou ser querido também. Vou pegar um número bonito pra finalizar, tá? Pra tu não ficar tendo que fazer conta bizarra aí. 100 TF menos
Menos 5.000, né? E menos passa por do lado? Mais. Tá multiplicando, passa dividindo. Cuidado com os sinaizinhos aí, hein? Como é que a gente faz para ver se faz sentido essa resposta final? Porque isso não é absurdo. Bem, se perdeu, tipo... É isso aí, ó. Esse aqui é 50, a temperatura final. 50 menos 10, 40. 20 vezes 40, 800. Positivo. Significado físico, água fria, para poder chegar a 50, recebeu 800 calorias. Vamos ver a água quente. 50 menos 60, menos 10 vezes 80, menos 800. Significado físico, ela perdeu 800. Fiz a prova real, entrego com certeza. E isso, exatamente, já que sinais opostos, né? Certo? É isso aí, sinais opostos. Mesmo módulo. Essa é a ideia. Show de bola. Então essa é uma questão média da prova, né? Que se tu tiver carinho, der uma treinadinha, não vai ter surpresa, não. Falta pouco, meu querido. Questão 5. Calcule, meu Deus. Calcule a energia necessária para transformar 1.000 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em vapor d'água a 400. E deu o Czinho e o L de todo mundo. Eu diria que por motivos organizacionais, o grande segredo dessa questão é fazer 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor. E aí deu, né? Aí é ter paciência. Outra dica, ele falou quantas gramas? 1.000, mas não. Eu vou calcular para 1 grama. Depois eu multiplico por 1.000. Certo? Ou seja, só para não ficar se dando ao luxo de carregar um monte de zero o tempo inteiro, entendeu? Não ficar carregando os 3 zeros. Vamos ver então. É a 5, né? Vou fazer o gelinho, mais um gelinho, uma pocinha d'água, 2, o vaporzinho. Logo, logo nós vamos voltar a discutir o porquê do... Nós vamos estudar os gases em detalhe, tá? Que macete ou que moleza? Claro, e depois? Claro. As únicas temperaturas que mudam é a inicial, que era... E a final, que é? As outras é contigo. Tu é que tem que lembrar que o gelo derrete a 0 e a água se forma a 0 também. Vaporiza a 100 e continua a 100 logo depois que vaporizou. E aí pronto, agora é trabalho braçal. Que macetes e que molezas. Eu prometi a vocês que vou dar parcial, cada um deles que tu acertar para não ficar cruel. Mas no vestibular eles não vão dar parcial. A UFSC pede essa questão, fala lá, divida a resposta final por 10.000 e marque no gabarito. Então se tu errar um detalhezinho vai arruinar a conta. E é justamente a questão que faz a diferença, tá? Que a maioria acaba, por não treinar essa parte matemática, acaba ficando para trás. Que macete no gelo esquentando? Massa de gelo. Isso, eu vou usar 1 por praticidade, né? Depois eu multiplico por 1.000. Não fica magoado, depois eu vou acrescentar um 0 em cada um também. 3 zerinhos. Czinho do gelo. Foi fornecido ou tu teve que decorar? Esse é fornecido. O da água líquida que é considerado universal porque é a própria definição de caloria. Os outros a gente fornece. Variação de temperatura. 0 menos, hein? Claro que se tu errar, tu vai perceber, não faz sentido eu estar derretendo e ficar menos, como se estivesse retirando o calor, né? Mas esses sinaizinhos podem tirar ponto de vocês. Menos com menos é mais. 30 vezes 0,5, 15 calorias. Mas como são 1.000, pronto, tá vendo? Eu quero te dizer que o fato de ser 1.000 calorias não vai gerar problemas pra gente. Que moleza. Massa. 1, L, 80, 8. Ah, não, são 1.000, desculpa, 80.000. Então não tem nada demais, né, galera? Que macete para esquentar água. Água líquida agora, né? A massa eu estou usando 1 por praticidade, o Czinho é 1, e de 0 para 100 é 100. Deu 100. Ah, não, é 1.000, desculpa, 100.000. Falta pouco. Que moleza para vaporizar? 540, não é isso? 540.000, na verdade. Ui. É perigoso isso aí, cara. Imagina um zerinho, o cara bobeia ali na hora e arruina a entrada na faculdade gratuita. E o último, para finalizar. Que macete. Esse é o mais chatinho, porque o Czinho do vapor é intermediário ali, né? 0,45, que é uma vírgula do mal. Ah, mas foi legal, olha só.
400 menos 100. É muito comum o aluno que faz direto mentalmente, no dia da prova com uma gotinha de nervosismo passando nas veias, o cara bota 400, não faz 400 menos 100. Tô te falando porque eu vejo muito isso acontecer, entendeu? Não queria acontecer isso contigo. Aí ficou como então? 45 vezes 3, 120 mais 15, 135? Mas é 1000, né? Porque são 1000 gramas, né? E já que ele pediu a energia para fazer essa transformação, a gente só tem que se dar o trabalho final de somar todos esses calores, essas quantidades de calor. Tá, Calor total. Não entendi uma parada. Manda. São 6. 1, 2, 3, 4, 5. E por que tu só fez 5? Ah, legal, porque cada cálculo é o intermediário, que são 6 desenhos, Claro. mas são 5 transformações. Obrigado pela pergunta, bacana isso aí. 15 mil com... Não, vou tirar os zeros de trás. 135 com 15, 150, não é isso? 150. Com 540, 690. 790. Com 80, 790, 870. É isso? 870 mil, cara. Não faz de cabeça, cara. Não. Faz na munheca 2 vezes no cantinho, pra garantir. É isso aí. Pessoal, só pra gente nos mantermos atentos. Parece um número imenso. Será que essa aí é uma quantidade de energia grande mesmo? Me dá um exemplo do dia a dia que envolve uma certa quantidade de energia, para ver se isso é muito ou pouco. Isso, vocês são um ótimo exemplo. Quanto que o corpo de vocês gasta por dia? 2 milhões de calorias por dia, certo? Então, mesmo do ponto de vista do ser humano, que não é uma máquina que gasta muita energia, né? Qualquer carro aí que tu bota ligado, ele consome uma quantidade de energia, né, milhares e milhares de vezes maior que o ser humano. Mesmo comparando com o ser humano, não é muita energia. Ou seja, é porque uma caloria é pouca energia pra caramba. Certo? Por isso que a conta de luz da tua casa não vem em caloria. Ia precisar de muito número lá para poder dizer, né, quantos milhões, né, ou trilhões de calorias tu gastou no mês. A gente usa né, na conta de luz quilowatt-hora para medir, né? Só por curiosidade, vamos ver quanto é que é 1 kWh em caloria? Só pra gente ter uma, né, por curiosidade. Olha só, galerinha. Potência é energia sobre tempo, tá? Isso é uma ideia geral na física, que funciona em todas as físicas, tanto na calorimetria, quanto na mecânica, quanto na eletricidade. Potência é a velocidade com que a energia é transformada. Nunca diga que você é um cara potente. É verdade, porque na verdade se o cara for muito potente pode dar problema. É claro, né? Nós estamos falando de outra potência, tá? Não é aquela potência, certo? Eu digo, aliás, um grande exemplo, não sei se vocês acompanham de repente, tá tendo o Campeonato Mundial de Atletismo, né? Certo? Tu vê, cara, o cara que faz 100 metros rasos, 200 metros rasos, ele treina o corpo dele para o corpo dele ficar potente. Mas o maratonista, ele treina o corpo dele para o corpo dele ficar pouco potente. Olha que engraçado, né? Porque ele quer economizar energia, não é isso? Então, realmente, quando o cara pega um cara muito musculoso, muito potente, do ponto de vista físico, quer dizer que ele gasta muita energia em pouco tempo. Isso é delicado, né? Se o cara, né, se o objetivo é outro, né, tem que demorar um pouquinho mais. Né? Olha que a maldade da Trabalha muito rápido. tá entendendo? É isso aí, parabéns. Ô, galerinha, outra coisa legal. Demoraram tanto pra entender, velho. É só porque nós somos feitos de sexo, é só por isso, né? Que é importante a gente falar sobre isso. Outra coisa legal, quando a gente tem a moral de falar de sexo com as pessoas, de cara tranquilo, olhando no olho, a gente fica mais maduro e corre menos risco. Porque se com o teu namorado, com teus pais, com a tua família tu não falar sobre isso, teus riscos são maiores. Eu não gostaria que tu passasse por isso na tua vida. Eu era um menino que até uma certa idade eu estava lá numa sala de televisão, aparecia uma cena relacionada a sexo, eu ficava envergonhado e desconfortável. Tu vê que uma coisa boba, que não precisa, isso tem a ver com a nossa educação de criança. Os meus pais não eram religiosos, não teve essa. O problema é que não tinha esse papo aberto. Era um papo que gerava desconforto. E aí eu lembro que lá no segundo ano, uma menina que estudava comigo, ela tinha uma cara assim de meio religiosa. Ela tinha um aspecto de religiosa. Ela tinha um aspecto de ser uma menina religiosa. Ela tinha um aspecto de ser religiosa. Menina muito boa, muito competente. Aí um dia a gente foi falar sobre sexo. E ela, não, sexo em casa não tem problema. Quando aparece alguma coisa na TV, por exemplo, sexual, a gente bate papo na boa. E eu conheci o pai dela, parecia um cara assim, sabe? Que jamais ia falar em sexo em casa, entendeu? Parecia um cara super humilde. Oh, não, minha filha, pelo amor de Deus, não. Mas não, era o contrário, tu vê? E eu me surpreendi. Eu que me achava um cara, modernoso, que podia falar de qualquer assunto, que não tinha pudores. Quando fui falar com a religiosa, ela me deu um banho.
falava de sexo como se estivesse falando de qualquer coisa e eu desconfortável, né? Então é uma coisa que é importante a gente começar a administrar o quanto antes na nossa vida. Temos que falar do assunto, galera, não tem problema, não tem problema. Apesar da brincadeira aqui, ó, tem outra maneira de falar de potência. O cara tem um carro potente, isso tem um preço. Qual é o preço? Gasta mais. Não adianta ter um carro super potente, sendo que ele vai gastar muito mais energia com o passar do tempo. Então ter um carro potente é se associar a um posto de gasolina. Não adianta. Claro que os carros modernos, ele não é potente o tempo inteiro, ele é potente só quando tu precisa. Tu aperta no acelerador, então ele pode ser econômico se tu souber usar e gastador só quando tu apertar no acelerador, né? Mas olha o que eu tô querendo dizer. O que é 1 watt? Alguém perguntou, né? 1 watt, gente, nada mais é que 1 joule durante 1 segundo. Isto é 1 watt. Então, ó, se tens um equipamento na tua casa de 1000 watts, é porque a cada segundo ele gasta 1000 joules. 1000 joules em 1 segundo. Isso é o teu aquecedorzinho, aquele do banheiro que tu liga, aquele ventiladorzinho. Aqueles lá tem 1000 a 1500 watts. Ou seja, a cada segundo que ele está ligado no teu banheiro, ele está consumindo 1000 ou 1500 joules a cada maldito segundo. Em 1 minuto, 60 mil joules. O problema é que uma caloria são aproximadamente 4 joules. Não é muito. Ou seja, em joules, quanto que um ser humano consome por dia? Aproximadamente. Eram 2 milhões de calorias, não é? 2.000 quilocalorias, 8 milhões de joules. 8.000 quilojoules um ser humano consome por dia, não é isso? Mas não é o que eu queria falar. Eu queria te falar da conta de luz. A conta de luz não vem em watt. Ela não vem em watt. Até porque watt não é energia. Watt é potência, não é? Watt é quanto de energia tu gastou por segundo. Olha como é que é. Olha como é que a concessionária de energia nos vende energia. Energia sobre tempo. 1000 watts é a mesma coisa que 1 kW, não é isso? Em 1 hora, está dividido, passa da 1000 watt-hora. Watt é a unidade de potência, porém watt-hora de energia, não isolei a energia? Tu vê como confunde as pessoas, né? O cara tá toda hora aparelho de tantos watts, não sei o que é watt. Ele sabe que é a potência do aparelho, é o poder de consumo do aparelho a cada segundo. Aí o cara vê lá na conta de luz, pô, tantos watt-hora. Pô, que potência grande é essa que a gente está gastando em casa? Não faz o menor sentido. Watt-hora já é energia, né? Olha como é sutil esse detalhe, né? Então, ó, lá na concessionária de energia, na conta de luz, pega a tua conta de luz hoje chegando em casa, vai ser divertido. Vai estar em quilowatt-hora. Tu vai ver lá, ó, hoje, esse mês, lá em casa nós consumimos 158 kWh. Por isso que deu um preço de tanto. Ele até avisa quanto que ele cobra para cada kWh. Se eu não me engano, uns 20 e poucos centavos cada kWh. Certo? Mas o que eu queria te mostrar? Quanto é 1 kWh em joule e em caloria, não é? Isso aqui é a definição do que mesmo? Potência. Obrigado. Potência é igual a energia sobre tempo. De onde é que nasceu 1 kWh? Não foi um aparelho de 1000 watts usado por 1 hora? Sim. É, né? É um aparelho de 1000 watts usado por 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? 360. Quase. Não. 60 vezes 60, né? Multiplica por 60 para passar por minuto, multiplica por 60 de novo. 6 vezes 6, 36, um zero de cada 60. Essa é uma transformação que tu não pode demorar muito, tem que ser rapidinho. Tá dividindo, passa por 3.600 vezes 1000 watt-segundo, é joule. Caramba, 1 kWh são 3.600.000 joules. É coisa pra caramba. Agora tu imagina vir em joule a conta de luz. Não tem cabimento, cara. Só do cara olhar o cara se assusta, exatamente. Então, por praticidade, a gente usa o quilowatt-hora. Quilowatt-hora é a unidade de que mesmo? Energia. Embora tenha o watt embutido ali, está multiplicando por hora. Está no sistema internacional? Qual é a unidade de energia do sistema internacional? É o joule, por incrível que pareça. Ou seja, a concessionária ela não usa o sistema internacional porque seria ruim. Ou teria que vir com potência de 10. Ou seja, o leigo ia olhar a conta de luz e ia ficar boiando.
Né? Por isso que nem tudo é no sistema internacional. O sistema internacional não é bom para tudo. Né? Para o dia a dia, não. Outra, caloria. Não é sistema internacional. Calorimetria, que macete, que moleza, via de regra a gente faz as contas em caloria. Mas agora que a gente sabe que uma caloria é aproximadamente 4 joules, ficou fácil. Aliás, ó, vou passar para a caloria. É só dividir, né? Uma caloria é 4 joules, transformar 4 em 1 é dividir. Dividindo por 4, aproximadamente 9, né? 900 mil calorias, 1 kWh. Ah, então ó, tu é um cara que consome uns 2 kWh dia, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 2 kWh tu consome, certo? Show de bola. Bota o aspirador de pó ligado 2 horinhas ali, já era. Já consumiu mais energia do que tu durante o dia todo. Então maquininha eficiente essa, hein? Né? Pura maquininha que trabalha bem, pensa legal, dá pra fazer exercício físico e nem gasta tanta energia. Até que é econômico esse corpo. Legal. Ô galerinha, além dessas 5 questões, eu não coloquei uma sexta? No final, assim, um desafio. Seria uma somatória, mas não colocou. Ah, tá. Eu só acrescentei que eu ia colocar um de diagrama de fase, não foi? Somatória de transferência de calor. Ah, certo. Então eu vou bater um papinho sobre esses detalhes finais.